Começando, graças a Deus, mais um ao vivo, 1h30 da madrugada. Se você está assistindo isso, é porque realmente você se interessa pela sua própria salvação. Então eu dou glória a Deus por isso, porque você se interessa pela sua salvação e que a sua vida seja bênção na vida dos outros, porque a Bíblia me ensina que não existe um interesse egoísta. Rebeca Nunes, presta atenção, essa palavra é para você, minha filha, presta atenção. Meu querido, não existe na Bíblia, no Novo Testamento, uma ideia de que a vida ela é egoísta. Eu vou para Deus a fim de receber para mim. O receber para mim é uma realidade em Cristo, presta atenção. Em Cristo Jesus, nós já somos agradáveis a Deus. Isso é libertador. Como assim? Efésios capítulo 1, no verso 6, diz que Deus nos torna, olha isso, olha essa palavra, Deus nos torna agradáveis a si mesmo no amado. Gente, que incrível. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês puderem marcar alguém para assistir esse negócio, cara, olha, essa palavra precisa chegar. Essa palavra é libertadora. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que acham que vão agradar a Deus pelo fato de fazerem alguma coisa. Vou explicar para vocês. Uma vez um rapazinho subiu no púlpito da minha igreja para dar uma palavra. E ele disse assim: irmãos, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam orar, vocês precisam pregar o Evangelho. E ele tá certo, nós precisamos fazer isso. Mas olha só o que ele disse: você precisa fazer isso para agradar a Deus. Mentira, você está muito enganado. Nós agradamos a Deus não quando fazemos algo, nós agradamos a Deus quando estamos em Jesus. Em Jesus, Ele já nos tornou agradáveis. Eu não preciso pagar penitências. Eu não preciso cumprir protocolos. Eu não preciso fazer. Eu não faço para agradar a Deus. Eu faço porque eu agradei em Jesus. Eu já sou agradável. Eu já sou amado. A minha esposa Eli, eu tenho prazer em cuidar dela, mas eu não cuido dela para que ela goste de mim. Eu não tento comprar o amor dela com atitudes, isso seria patético. Eu cuido de Elinéia, eu dou a minha vida para Elinéia porque ela me ama, e porque ela me ama e eu a amo, é por isso que eu faço as coisas. Não ache que você precise agradar a Deus fazendo coisas. Se livre disso, meu irmão. Deixa eu arrumar um pouco a câmera aqui. Se livre disso. Volney, meu querido, um beijo pra você. Se livre disso, cara. Isso aprisiona, isso é insuportável. É espiritual. Se você, por exemplo, você tem sua esposa, seu marido, seus filhos, você trabalha muito e você tem um dia livre no mês. E nesse dia você podia sair com a sua esposa, mas você vai para a igreja. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é falta de espiritualidade você pegar uma vez ou outra e deixar de ir no culto para curtir a sua família. Isso não vai fazer Deus amaldiçoar o resto da sua semana. Porque não é fazendo que você vai agradar a Deus. Gente do céu, se livre disso. O que Jesus ele busca não são pessoas que fazem por ritual, por protocolo, mas as pessoas que fazem porque elas foram conquistadas. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Olha só, Tito, eu quero ler com vocês Tito capítulo 2, a partir do verso 11. Preste atenção, diz assim, Tito capítulo 2, verso 11. A graça de Deus... Aliás, a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Há uma turma de teólogos, né, que eu não vou dizer quem, que eles dizem que Jesus morreu só pelos eleitos. Eu não creio nisso. A Bíblia diz aqui que a graça de Deus salvadora se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Eu vou explicar em detalhes. Harry, meu querido, saudade de você. Que bom que você está aí. Marcos, também te amo, meu amigo.
A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. A graça de Deus se manifestou para você. Qual é a prova disso? A prova é que você ouviu dizer que Jesus Cristo morreu por você e que Jesus Cristo é o Senhor. Você ouviu isso. Você ouviu. Se você nunca ouviu, você está ouvindo agora. Jesus Cristo é Deus, veio em forma de homem, morreu naquela cruz, levou seus pecados, morreu com a sua velha criatura e ressuscitou, trazendo a possibilidade de que você tenha uma nova vida, perdoado, amado, agradável a Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E isso é eu quebrando o microfone. Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque se você crer nisso, vai acontecer um negócio. Que negócio? Você vai começar a renunciar à impiedade. O que é impiedade? Ímpio é o contrário de pio. Ímpio é tudo aquilo que desagrada a Deus. A impiedade é pecado e a piedade é viver as coisas santas. Então, piedade não é somente, como muitas pessoas acham, misericórdia de alguém que é pobre, por exemplo. Você está tendo piedade. Você é um... Não, piedade é tudo aquilo que está relacionado com o que demonstra um caráter transformado por Jesus. Quando eu oro, quando eu amo alguém, quando eu cuido de alguém, quando eu intercedo por alguém, quando eu prego o evangelho, quando eu fujo do pecado, tudo isso é piedade. Então ele fala assim que o sinal de que Deus tocou no seu coração, o primeiro é que você ouviu isso. O primeiro sinal, você ouviu que Jesus Cristo é o Senhor. Isso já te torna um povo especial. Isso já te torna uma pessoa diferenciada. Ué, travou aqui? Ah, Jesus, é só o que faltava. Travou aqui no Facebook, mas eu vou continuar porque aqui parece que está tudo bem. O primeiro sinal de que eu sou um povo fiel a Deus é que eu ouvi falar o Evangelho e, segundo, o Evangelho começou a tocar na minha vida. Existe um povo fiel. Existe um povo fiel. Ainda existe um povo que não se dobrou, que ainda permanece fiel a Jesus. Qual é a prova de que eu faço parte desse povo? Em primeiro lugar, você ouviu falar disso. Em segundo lugar, o segundo lugar que demonstra que eu faço parte dessa família, que você faz parte dessa família, é porque nós passamos a rejeitar a impiedade e as concupiscências mundanas. O que é concupiscência? Desejos desenfreados, desejo da carne que a pessoa não consegue resistir. Ele diz que nós passamos a renunciar. Veja bem, renunciar não quer dizer que eu deixo de gostar. Porque tem gente que condiciona que a pessoa só nasce de novo quando o pecado deixa de ser prazeroso para a pessoa. Isso é mentira, isso não acontece. Eu continuo tendo desejos errados, mas o amor a Deus e a vontade de obedecer e a vontade de permanecer na presença dele são muito maiores do que o desejo de errar. Então eu vou renunciar. Renunciar não significa deixar de gostar ou deixar de fazer uma coisa que te agrada. Senão seria muito fácil. Enfim, a pessoa ela era ímpia no sentido de depravada sexualmente. Ela adorava encher a cara, gostava de fumar, gostava só de coisa errada. Aí ela se converte. Aí ela deixa de gostar de tudo isso, ela vai renunciar ao quê? Ela não está renunciando a nada. Simplesmente ela deixou de gostar. Aí é fácil demais, mas não é assim que acontece. Na vida cristã, a obediência, a submissão, olha que interessante isso, a submissão a Deus demonstra discordância. Eu sou submisso quando eu discordo de algo, mas por temor e respeito, eu deixo de fazer o que eu queria para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não há submissão quando há concordância, aí é fácil demais. Se Deus manda eu fazer uma coisa e aquilo lá eu concordo e quero fazer, eu não estou sendo submisso. Eu estou sendo obediente, mas não submisso. A submissão, ela acontece quando Deus me manda fazer algo que a minha carne não quer. Mas por amar a Deus, eu vou deixar de fazer aquilo. E veja bem, não é porque alguém mandou. Vou te dar um exemplo. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso.
Olha, o Marcão da PV de Florianópolis, um abraço, meu amado. Vou te dar um exemplo. Eu sou hoje da igreja que era Palavra Viva e agora se chama Paraíso, aqui em Taubaté, Igreja Batista Paraíso. Eu estou nessa igreja, sou dessa igreja, mas eu também sou de outra igreja, sou da igreja que eu nasci, que é a Comunidade Cristã de Taubaté, do site Evangelho Simples. Então é como se eu fosse das duas, eu amo as duas como minha casa, não tenho o menor problema em dizer que eu sou das duas. Nessa igreja Evangelho Simples, a igreja que eu nasci, entrou um casal de gay. Olha que interessante, entrou um casal de gay. E eles vão, 2 homens, de mãos dadas, sentam e assistem o culto. Será que eles são filhos de Deus ou será que eles não são? Muitos diriam que não, por causa da prática de pecado. Mas a minha pergunta é: você não tem pecado? Você não mente? Você não tem pensamento impuro? Você não tem desejos sexuais na sua mente? Você não olha, por exemplo, para uma mulher ou para um cara que não é o seu marido, sua esposa, e você não tem desejos sexuais para essa pessoa? Isso nunca acontece? Então, o que nós temos que entender é o seguinte: esse casal, eles vão na igreja, e sabe o que é incrível? Eles perguntaram pro pastor se eles podiam ir, e o pastor disse para eles: vocês podem? Claro que podem, misericórdia, a igreja está aberta para todo mundo ouvir, ouvir o evangelho. Mas olha que interessante, em nenhum momento a prática é concordada, mas em nenhum momento eles são rejeitados. Sabe por quê? Porque se chegar, por exemplo, um gay na minha igreja e falar assim pra mim: olha, eu quero ser da sua igreja, eu falo: ok, você pode estar aqui, mas se você fizer as coisas de gay, você vai pro inferno. Se ele deixar de fazer a prática, que é pecado, Romanos 1 é claríssimo. Aqui a gente não tá para discutir se a prática é ou não, porque a prática é, biblicamente é. Se eu chegar para ele e falar assim: você pode vir na igreja, mas você tem que parar de fazer isso. Se você fizer, você está excluído da igreja. Se você fizer, você não vai tomar ceia, eu vou expulsar você da igreja. A pessoa vai deixar de fazer, ou não, né? Mas que ela deixe de fazer porque ela entendeu o amor de Deus e ela renunciou? Não. Ela vai fazer por medo de inferno. Ela vai fazer porque eu estou mandando. Mas o coração não foi transformado. O coração da pessoa não foi transformado. Ela não teve uma transformação. O Espírito Santo não transformou o coração da pessoa. Ela está sendo uma religiosa frustrada. O menininho vem para a igreja. O rapazinho entra na igreja. Aí ele chega pra mim e fala assim: ai, pastor, tô louco pra ir na balada, tô louco pra beijar na boca, tô louco pra ir na zona atrás de prostituta. Aí eu falo pra ele: não vai. Se você for, você vai pro inferno. Aí o menininho não vai. Mas o coração dele tá lá. A mente dele tá lá. Aí ele fica o menino escravo dos desejos. Ele fica o menino escravo das vontades dele. Ele não renuncia. Porque por dentro aquilo tá queimando. Ele quer fazer. Mas ele não vai porque o pastor disse que não pode. Ele não vai porque ele tem medo de ser excluído da igreja. Isso não é conversão, velho. Isso não é conversão, isso é religiosidade. Criamos religiosos, mas não criamos pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Não criamos pessoas que elas, por entender o amor de Deus e pelo amor de Deus ter sido revelado no coração dela, ela rejeita até aquilo que o coração dela deseja fazer. E sabe o que é mais louco? Toda obediência a Deus, ela é inversamente proporcional ao pecado realizado. Vou explicar isso para você. Vou dar um exemplo. Eu sou casado e vou dar um caso hipotético, tá? Antes que vocês achem que eu esteja confessando, o que eu não teria nenhum problema, se acontecesse eu confessaria. Mas estou andando na rua e vem uma mulher maravilhosa e me dá uma cantada absurda. Graças a Deus isso não acontece, eu acho que é por causa do meu sobrepeso. Mas chega uma mulher e me dá uma cantada absurda. Na hora, a minha carne vai ficar interessada naquilo. Ah, pastor. Pastor não, né? Ela não falaria pastor. Ah, Daniel, vamos ali na minha casa tomar um banho de banheira. Na hora, a vontade da carne vai gritar. Mas eu vou obedecer, vou renunciar. Eu vou falar: não, você é doida. Sou casado, amo a minha mulher, mas acima de tudo amo a Deus. Então, vai ter um sentimento ruim de obediência. A obediência
não é gostosa. Nesse sentido, de não é gostoso obedecer. Quem que gosta de obedecer e ir contra a carne? Não é gostoso. Então na hora vem aquele sentimento de que raiva. Ai, tem que ser fiel, tem que ser fiel. É um sentimento ruim. Só que passa um pouquinho de tempo, vem uma alegria de ter obedecido a Deus e de não ter caído na armadilha do diabo, que aquela alegria te faz flutuar. Então veja bem, é um momento de tristeza por ter que obedecer, é um momento difícil, doloroso, mas logo, rapidamente, ele se torna um momento de alegria. Agora o pecado é o contrário. Quando você ouve a voz da carne te incentivando a fazer um pecado, na hora do pecado cometido, o êxtase é enorme. Mas passa pouco tempo, vem a depressão do arrependimento. Então é o inverso. É o inverso. A obediência te faz doer um pouquinho e logo você sobe para o nível de alegria constante na presença do Senhor. E o pecado é o contrário. É uma alegria explosiva seguida de uma depressão triste, de uma noite triste, de um arrependimento, de um travesseiro com um choro quente, aquela tristeza que você fala, por que eu fui fazer isso? Então, esse casal de gay, ele está frequentando a igreja, eles estão ouvindo o evangelho está fervendo no coração dele, e mesmo sem ficar tocando naquele assunto, e mesmo sem ficar batendo neles, e mesmo sem ficar dando medo deles do inferno, porque vai pro inferno, deixou claro, ó, é pecado, ok? É pecado, é pecado. Então vamos nos encher do Espírito Santo. Por quê? Porque se não houver uma transformação do Espírito Santo, existirá uma criação de religiosos, uma fazenda de religiosinhos, uma fazenda de pessoas que imitam um formato, mas que não nasceram de novo de verdade. Então o que acontece? O Espírito Santo no nosso coração vai nos dando o segundo sinal de que Jesus Cristo mudou a nossa vida, que nós somos um povo fiel. O tema da palavra hoje é que ainda existe um povo fiel. E qual que é então esse segundo sinal do povo fiel? O pecado passa a causar nojo em nós. Aquilo que eu tanto gostava, eu passo a rejeitar, a renunciar, ainda que eu tenha desejo de fazer, ainda que eu tenha vontade de fazer, mas a minha vontade é menor do que a minha obediência. O desejo de pecar existe, mas o amor a Deus e o desejo de obedecer é maior. Enquanto o desejo de obedecer for maior, o diabo não te pega. Mas sabe qual que é o problema? É aquele texto de Gálatas capítulo 5, né? Do verso 14, 15, 16, quando ele fala que a carne milita contra o espírito, um lutando contra o outro, para que você não faça o que você quer. Se a carne fala mais alto, eu vou ser escravo dos meus desejos. Mas se a voz do Espírito está falando mais alto, eu vou ser escravo da obediência. E aqui eu não estou falando um escravo num peso ruim, mas um escravo voluntário. Eu me entrego voluntariamente ao Senhor, porque Ele se revelou a mim. Então o que é interessante? Se eu me alimento muito das coisas da carne, é impossível eu viver em santidade. É impossível. Você está escravo daquilo que te domina. Se você é um cara, por exemplo, que tem problema com pornografia, você não quer cair na masturbação, por exemplo. Você é um cara, eu recebo muito e-mail, meu Jesus Cristo, sobre isso, tanto homem quanto mulher, tá? Isso não é exclusivo dos homens, não. Só que você vai ver como é que é o dia a dia da pessoa. Ele só fica vendo a foto de mulher ou foto de homem, né? Enfim, conversando sobre isso, falando sobre isso, assistindo desenho sobre isso. Vocês sabiam disso? Eu fiquei sabendo agora, recentemente, que os meninos estão viciados em assistir anime. Anime, esses desenhos japoneses de menina pelada. Falei, gente do céu. Então, quando é muita carne na sua cabeça, você se torna escravo, você cai. Mas quando você constantemente tá buscando a Deus, orando em espírito, orando no quarto, ouvindo louvor, assistindo pregação, gente, se envolva com Deus. O melhor jeito é pregando o evangelho. Está em Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Desse jeito a voz do Espírito vai ficando mais alta. A voz da carne existe, ela não some, mas a voz do Espírito está tão mais alta que o desejo de obedecer é muito mais real.
Jefinho, os dons do Espírito são mais para quem busca ou dado quando Deus quer? Amado, a resposta está em 1 Coríntios 12. O dom de Deus é dado a cada um como ele quer para a edificação da igreja. O dom de línguas é o único de edificação pessoal, mas ele não é dado a todos, tá? Então essa história de que só é batizado no Espírito quem ora em línguas, mentira. Quem é batizado no Espírito é quem reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Está no mesmo texto de 1 Coríntios 12. Depois você dá uma lidinha. Você tem que buscar, sim. Você vai buscar, mas Deus só vai te dar se Ele quiser. Eu busco muitos dons. Eu não recebo nem metade dos que eu busco. Mas aqueles que Deus me deu, como por exemplo, ensinar o Evangelho é um dom. A didática, né? E isso Deus me deu, então eu estou usando para o benefício da igreja. Agora os outros Deus dá quando Ele quiser. Então, maravilha. Maravilha, maravilha. Vamos continuar aqui o texto de Tito, capítulo 2. Então ele falando, né, que ensinando-nos que renunciando à impiedade e os desejos da carne mundanos, nós possamos viver nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. O que é uma maneira sóbria? É o equilíbrio entre o emocional e o racional. Nós temos que ser racionais no sentido de não fazer aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Pessoas muito emocionais, que é o oposto, que são as super pentecostais, né? Porque o pentecostalismo não está errado. Crer nos dons do Espírito é maravilhoso. Mas existe um extremo onde a pessoa inventa coisas, como por exemplo, então Deus tem um anjo descendo e tocando uma corneta, e é para girar 7 vezes na igreja. E eu vi um vídeo esses dias onde o cara enchia a boca d'água e cuspia dentro da boca do outro, falando que ele ia receber uma cura. Isso é uma loucura. Isso aí virou insanidade. É o extremo do emocional. E existe o extremo do racional, onde são pessoas, por exemplo, que creem que os dons cessaram, os cessacionistas. Então o sóbrio é você viver o equilíbrio entre os teólogos de escritório e os superpentecostais que não têm muita noção do que realmente é o poder de Deus. O poder de Deus existe, mas não é uma bagunça. E é necessário você ser fiel às escrituras, mas não ao ponto de você se tornar uma pessoa fria, porque o excesso de letra mata, mas a letra de forma prática, vivendo o evangelho, aí vivifica. Porque você vai ver, eu conheço muitos teólogos que recitam a Bíblia de cor, conhecem textos de exegese, hermenêutica, grego, hebraico, mas manda expulsar um capeta para ver se vai. Chama para orar por um doente e por um encapetado para ver se vai. Aí morre de medo, aí manda outro. Ai não, eu creio, mas manda outro. Então você vive os extremos. O cara que é infantiloide espiritualmente e o que é muito frio vive somente na letra. Por isso, viver de maneira sóbria é o equilíbrio dos dois. Maneira justa. O que é maneira justa? É uma pessoa honesta. É a pessoa que vive o que prega. É uma pessoa que ela não é uma na igreja e outra em casa. Porque Deus, ele tem uma... Eu vou te dar uma notícia boa e terrível ao mesmo tempo. Notícia boa, Deus conhece o seu coração. E a notícia terrível, Deus conhece o seu coração. Por que ela é boa? Porque Ele sabe o que você sonha. Ele sabe o que te dói. Ele sabe o que é bom pra você. Ele sabe quem te magoa. Ele sabe de todos os esforços e toda a boa obra que você pratica. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Isso é bom. Eu não preciso nem orar. Não tô falando que você não vai orar, você vai orar. Mas antes até de eu orar, Ele já sabe o que eu preciso. Ele já tá orando por mim, Ele já tá intercedendo por mim. Essa notícia é ótima. Agora, qual é a notícia ruim? Ele conhece o seu coração, Ele sabe a sua intenção. Ele sabe o que você sonha, Ele sabe o que você pensa, viu? Então, Ele sabe quando você está fazendo algo buscando aplausos, ou Ele sabe quando você está fazendo algo para honrar e obedecer ao nome do Senhor. Então, a notícia boa é que Ele conhece meu coração, mas a notícia terrível é que Ele conhece também. Então, eu vejo, infelizmente, hoje, a maioria das pessoas muito famosas, os vídeos muito visualizados na internet, tem muita falsidade, e eu fico preocupado, porque você vê as pessoas mais preocupadas em um show, e mais preocupados em autoajuda do que ensinar que está na hora de fugir do pecado, está na hora de se encher do Espírito, está na hora de viver uma vida sóbria, justa e piedosa. E o que é essa maneira piamente? Piamente é o contrário de impiamente. É tudo o contrário, que você pensa que é uma pessoa ímpia. É o contrário, você faz o contrário. Você é uma pessoa que ama, você é uma pessoa que cuida, você é uma pessoa que se importa com os outros. Eu ia falar, mas as pessoas podem entender errado.
Não, deixa pra lá. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar não, porque as pessoas vão entender errado. Verso 13. Por que nós fazemos isso? Por que nós temos que renunciar à impiedade, etc, etc? Porque nós aguardamos, olha o verso 13. Nós aguardamos a bem-aventurada. Bem-aventurada ou bem-aventurada é mais do que feliz, tá? Bem-aventurado é mais do que feliz, entenda isso. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O interessante é que o nosso foco hoje, o pessoal está perguntando o que é, mas eu ia falar sobre você ser sensível. Uma das coisas que eu mais vejo, mais sinto falta hoje é de pessoas sensíveis. Pessoas que elas só querem receber, mas não querem dar. Elas... Vou dar um exemplo só para vocês entenderem, só para vocês pensarem junto comigo. Eu mando as crônicas, cada vez que eu envio, umas 15 mil pessoas. 15 mil pessoas recebem mais ou menos as crônicas. É gente pra caramba. Sabe quantas pessoas que já me mandaram e-mail pra falar assim, vou abençoar a obra? Sabe quantas? Não deram 50 pessoas. Cara, 50 pessoas se importaram em 15 mil. É 0,01%. Então esse tipo de coisa, detalhe que não está faltando nada na minha casa. Graças a Deus a obra vai continuar, tá tudo tranquilo. Mas você vê a insensibilidade. As pessoas hoje, os crentes, só procuram o umbigo delas. Quantas vezes você chegou no culto e alguém do seu lado estava chorando e você nem para ir saber o que estava acontecendo? Quantas vezes você viu alguém com cara triste e você não levantou o teu rabinho da cadeira para ir lá questionar o que está acontecendo e ser sensível? Me dá uma raiva. Pessoa que chega na igreja, não recebe um abraço de oi. E você tá lá orando para Deus mandar, Senhor, multiplica a igreja, Senhor, meu Deus, nós queremos ver o seu povo. E aí Deus manda, e a pessoa vai embora, e ninguém sabe quem era. Então, essa insensibilidade da igreja de hoje é asquerosa. E eu não tô falando só dentro da igreja, não. Quantas vezes eu tô falando, eu posso falar isso, eu tenho autoridade para falar isso, porque é uma coisa que eu faço. Uma coisa que eu faço e a glória não é minha. Se eu tô te falando é para você me imitar. Se eu tô na rua, eu posso não saber quem é a pessoa, eu não tô nem aí. Se eu vejo a pessoa com a cara triste, eu pergunto o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Você tá bem? E eu vou falar uma coisa pra você. A maioria das pessoas fala o que tá acontecendo e ouve quando eu falo de Jesus Cristo. É impressionante. Você pede pro Senhor, Senhor, eu quero fazer a obra. E o Senhor manda a obra no seu colo. E você faz o quê? Você vira e vai embora e larga a obra lá sem fazer. Que o Senhor Jesus te dê ousadia. Chega, você não é mais criança. Já passou o tempo de você ser criança, tá na hora de ser ousado, tá na hora de fazer. Se o Espírito Santo te falou na sua mente e coração que é pra ir fazer, vai, para de dar as desculpas. Quem dá desculpa é o diabo. O diabo é cheio de desculpas. Mas a pessoa não vai me ouvir. Mas eu não sei o que falar. Mas eu tenho vergonha. Ai, Senhor. Ai. Então, o Senhor falou, vai e faz. Vai e faz. A insensibilidade dos crentes é o motivo. São duas coisas: a infidelidade quanto às escrituras e a insensibilidade quanto à dor dos outros. Esses dois são os dois cânceres, se é que esse é o plural de câncer, da igreja chamada evangélica. Falta de firmeza nas escrituras. Vocês não conhecem a Bíblia. Vocês não conhecem, vocês não estudam. Graças a Deus, se você está falando, eu sim, graças a Deus. Mas a insensibilidade e a infidelidade às escrituras e a insensibilidade com a dor do outro. Não se importam com a dor do outro, não se importam.
não se importa. Então que isso mude em nome de Jesus. Por quê? Por que nós fazemos isso? Para que o nosso nome seja grande aqui na terra? Para que a gente tenha casas e carros e muitas posses para esnobar e ostentar? Não. Nós temos que fazer isso para sobreviver. Como sobreviver? Para aguentar de pé, para permanecer de pé. O que interessa, gente, é estar de pé no último dia. É o que interessa. O que interessa é estar de pé, porque o último dia vai chegar. E quando o último dia chegar, não importa qual é a sua profissão, não importa o seu salário, não importa quanto dinheiro você tem quanto dinheiro você tem na conta, isso não importa, isso não vai importar, Deus não vai olhar isso. O que Deus vai olhar? O que Deus vai olhar? A obra dele nas suas mãos. O que você fez com o Espírito Santo que está nas suas mãos? O que você fez com o talento que você recebeu? O que você tem feito com o talento que você recebeu? O que você tem para apresentar para Deus? O que você vai ter para apresentar naquele dia? Quantos namorados? Quantas namoradas? Quantas casas? Quantos carros? Quanta riqueza? Isso não importa. Isso não importa. Isso não importa. O que importa é Jesus ver o que você fez com o Espírito Santo que você recebeu. Ele vira e fala: nós temos que aguardar a mais do que feliz a esperança. A esperança. Por que a Bíblia ela fala que a esperança é a âncora da alma? Porque a esperança, essa aqui, realmente ela não é nem a última que morre, porque ela nem morre, né? Porque Jesus Cristo é a nossa esperança, ele ressuscitou para não morrer nunca mais. A nossa esperança é que um dia, em breve, nós estaremos com Ele. Você vai morrer, isso é inevitável. A única maneira de você não passar pela morte é se Jesus voltar antes. Mas seja pela morte ou seja pelo arrependimento, pelo arrebatamento, nós estaremos com Ele. Então a volta de Cristo é uma realidade inevitável. Inevitável. Até o ímpio vai participar da volta de Cristo. Até quem não crê, até o ateu vai participar da volta de Cristo. Filipenses capítulo 2 diz que todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então esse dia e esse momento não falhará. Vai acontecer. E aí o que interessa é que nós estamos aguardando de pé esse dia. A bem-aventurada, verso 13 de Tito 2. A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto que Testemunha de Jeová, eu não vou falar odeia porque é muito forte, né? Mas arrepia os cabelos dele. Porque aqui fala da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Aqui mostra que Jesus é Deus. Verso 14. O qual deu a si mesmo. Olha que interessante. Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir da iniquidade, ou seja, perdoar os nossos pecados e purificar. Olha aqui. Purificar para si um povo seu. Um povo especial. Deus ainda mantém para si um povo seu, um povo especial. Se você que está me ouvindo, seja homem, seja mulher, velho, novo, não importa. O que importa é que se você ouviu o Evangelho e se você deseja renunciar o pecado, isso é sinal de que Jesus está te purificando para ser um povo dele. Não que você será, você já é um povo dele, mas você é purificado mesmo sendo o povo de Deus. Muitas pessoas acham que a obra de Deus ela será completa aqui nessa terra em nossa vida. Não é verdade. Jesus consumou tudo na cruz. Nos fez nascer de novo, mas nós estamos num processo constante até o último dia. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou em nós uma boa obra vai aperfeiçoá-la todos os dias até a consumação dos séculos, até o último dia, até o dia de Cristo Jesus. Então, a obra de Deus na minha vida, a purificação de Deus na minha vida, começou no dia que eu criei, mas ela é uma constância todos os dias. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes a gente mata uma pessoa cobrando dela uma maturidade que às vezes ela ainda não tem. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 31 anos de idade. Eu tenho 31. Só que eu praticamente nasci na igreja. Então eu já tive muitas experiências. Eu já li muitas vezes a Bíblia. Eu já estudei muitas vezes. Já preguei muitas vezes. Então o nível de cobrança da minha vida
é muito maior do que a de um rapaz, por exemplo, que creu no evangelho semana passada. Aquele rapaz que creu no evangelho, ele é uma semente, ele ainda não é uma árvore grossa, calejada de experiências com Deus, ele não é. Então eu não posso cobrar desse menino um peso que dê frutos, sendo que ele ainda é uma sementinha. Então eu tenho que entender que a obra de Deus, ela é constante, progressiva e constante. Deus vai transformar esse rapaz. Eu não posso chegar e matá-lo caso ele tropece no pecado. Eu não posso chegar e dar para ele um pavor quanto ao inferno. Eu tenho que falar do amor de Jesus Cristo, eu tenho que falar do evangelho de Jesus Cristo, e o Espírito Santo no coração dele vai transformando o coração dele, e ele vai começar a rejeitar, renunciar à impiedade. Por quê? Porque ele não é um religioso. Eu não criei um Danizinho, eu não criei uma copiazinha de mim, mas nós criamos outros discípulos de Cristo. Eu não quero pupilos meus. Eu não quero que você fale assim, olha, eu sou um seguidor do Dani, no sentido de eu quero ser um outro Dani. Tá repreendido em nome de Jesus. Se vocês querem aprender alguma coisa de mim, é como ser parecido com Jesus. Eu quero que vocês sejam parecidos com Jesus. Eu não quero que vocês me imitem. Eu não quero que vocês me idolatrem e me venerem. Se algum pastor quer se tornar ídolo, ele tirou Deus do lugar e se colocou no lugar de Deus. Nós temos que criar seguidores de Cristo. Nós temos que levar as pessoas a Cristo. Nós temos que pegar as pessoas e direcioná-las. Olha, o seu alvo é ser parecido com Cristo. Caminhe nessa direção, que o sucesso é garantido. É impossível você ser uma pessoa infeliz e não viver a vida plena quando você caminha cada dia mais parecido com Jesus. Eu queria terminar orando com vocês, porque essa live já está bem compridinha. Vamos lá. O Matheus quer fazer uma pergunta. Pode, meu amado? Diga aí, meu amado, qual é a pergunta? O Matheus Correia. Eu vou contar uma experiência. Quem que pediu aqui? O Jefinho. O Jefinho, você gosta de perguntar coisa que não tá muito no assunto, né, ô safado? Safado com amor, tá? Tô brincando. Faz a sua pergunta, Matheus, que eu já conto essa... Sai, mosquito do inferno. Eu já vou contar essa experiência. O Matheus vai fazer uma pergunta. Lidiane, você vai migrar pro Insta? Ô Lidiane, eu vou fazer dos dois, porque assim, eu amo muito mais o Facebook, mas tá todo mundo no Instagram, que eu posso fazer? Eu não gosto do Instagram, mas o que eu posso fazer? Vou contar uma experiência divertida pra vocês. Uma vez, eu tava aqui em casa e eu cresci numa igreja muito tradicional. A comunidade ela é muito tradicional. Ela não é uma igreja sensacionista, como alguns pensam. Eles não negam os dons do Espírito de forma alguma. O tio Eros e o Lucas, que são os pastores lá, eles creem totalmente nos dons do Espírito. Mas não é uma igreja do ponto de vista pentecostal avivada, não é. Então eu não cresci no meio de pessoas orando em línguas alto, ou profetizando, né? Orando em línguas, depois interpretando. Isso eu não cresci vendo isso, eu não cresci. Então isso pra mim, quando eu casei, se tornou uma novidade. Bia, que legal você aí, beijão, amo você demais. Aí o que acontece? Eu tava aqui em casa, no começo do casório isso, e eu comecei a assistir um vídeo do Luciano Subirá, onde ele ensinava sobre o dom de línguas, né? Ele falava bastante sobre o dom de espírito. E eu comecei a assistir aquilo, eu tava com fone de ouvido, e eu comecei a orar na minha mente. Eu não falei nada, tá? Eu não falei nada pra ninguém. Eu estava só com fone de ouvido, e na minha mente eu falava, Senhor, eu queria muito que alguém chegasse pra mim e falasse pra mim que isso era verdade. Eu queria muito que o Senhor falasse pra mim, isso é verdade. Que isso era verdade, que o dom de línguas é verdade. Só isso, eu fiz esse pedido pra Deus. E aí eu peguei, e aí ele chegou e falou assim, Dani, você me leva pra pregar? Ela ia pregar numa igreja, aí eu peguei e levei ela. Aí ela pregou, né, que é o jeito mais profético dela. E no final ela chamou as pessoas pra frente, quem queria orar. E ela começou a orar de um por um, colocar a mão na cabeça das pessoas. E aí ele ora muito em línguas quando ela vai orar, ela fica orando em línguas lá e tal. E aí eu lá, Senhor, eu queria muito que o Senhor me falasse que isso é de verdade.
Porque eu vi muita coisa falsa. Existe o verdadeiro, mas infelizmente a maioria é falso, infelizmente. E por causa dos falsos, muita gente deixa de crer no verdadeiro. Tome cuidado. Por isso que a gente falou antes sobre ser sóbrio, sobre a questão de viver uma vida sóbria, né? Se eu não me engano é o verso 13, verso 12 de Tito 2. Aí eu só... E tudo isso era na minha mente. Senhor, me fala que isso é verdade. Daqui a pouco a Eli vem orando na minha direção. E ela vem orando assim, com o olhinho fechado. Aí ela me abraçou, ela começou a falar um monte de língua estranha no meu ouvido. Eu não entendi nada. Aí eu, Senhor, eu não estou entendendo nada. Aí ela pegou, olhou para mim e falou assim: não é para você entender, é só para você ver que é de verdade. Cara, ela falou a mesma frase que eu tinha pedido para Deus falar para mim. Eu falei: Senhor, só me fala que é de verdade. Eu só preciso saber que isso é de verdade. E ela falou a mesma frase: isso é só para você ver que é de verdade. Então foi uma experiência marcante que eu tive, muito incrível e, enfim, me edificou demais. O Mateus disse assim: no caso, o pastor não permite pregar nas igrejas com irmãs e não gosta que visitem essas igrejas. Seria fugir da direção de Deus procurar um ministério que teria total liberdade para pregar em todos os lugares, ou continuar na igreja que o pastor não permite pregar? Mateus, meu querido, eu não posso dizer para você em qual igreja você deve ficar. Não posso. Não é meu direito te direcionar quanto a onde você irá buscar o Espírito Santo. Isso é uma decisão sua com Deus. O pastor não pode dizer para as ovelhas o que fazer. Mas o que eu posso te dizer? Que não existe infidelidade em mudar de igreja. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo é um só. Então, se eu estou saindo da mão para ir para o pé, eu não saí do corpo de Cristo. Se você quiser ficar nessa igreja, se você quiser ficar aí, seja obediente. Não seja uma ovelha rebelde. Porque o que ele está falando não é uma heresia. É diferente de você obedecer uma heresia. Aí você está se tornando desobediente. Se o meu pastor, por exemplo, mandar eu, sei lá, adulterar a minha esposa, eu vou obedecer porque ele é pastor? Claro que não. Quanto à heresia, eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. Mas no caso, o que ele está dando é um direcionamento, não é herege. Eu discordo, mas não é heresia. Então, se você concordar e ficar aí, obedeça. Mas se você não concordar, peça a bênção, agradece e vai para outra. Só não saia brigado. Fala: pastor, te amo, obrigado pelo tempo que o senhor me pastoreou, cuidou de mim, mas eu vou para outro lugar. Você não vai deixar de estar no propósito de Deus, porque você vai estar no corpo de Cristo do mesmo jeito. Mas se ficar, seja obediente à liturgia do local. Não seja uma ovelha rebelde. Tá? Rebeldia, rebelião não é de Deus. Beleza? Amo vocês. É isso, gente. Só a última coisa. Quem quiser fazer parte da obra, quem quiser receber as crônicas, quem quiser... Se você não quiser fazer parte da obra, não tem problema. Eu te envio as crônicas do mesmo jeito, com o maior amor do mundo. Eu quero que você leia, quero que você dê risada e aprenda. Manda um e-mail para mim. É Daniel, vou até escrever aqui, daniel.saad@uol.com.br daniel.saad@uol.com.br. Manda lá pra mim: oi Dani, quero as crônicas, gordinho, lindo, te amo. Enfim, eu gosto quando tem uma mensagenzinha fofa, tá bom? Amo vocês, Deus abençoe, mas eu quero orar, tá? Porque eu quero orar para que Deus avive o coração de vocês, anime o coração de vocês, e vamos que vamos. Se você puder depois compartilhar esse vídeo e marcar alguém para que assista, vai levar o evangelho para pessoas que precisam. E outra coisa que eu quero pedir: se você abençoou a obra ou qualquer coisa do tipo, por favor, me avisa, porque eu quero muito orar por você. Eu faço questão de apresentar a Deus. Não fique quieto, tá? Eu fico triste quando a pessoa abençoa e não avisa. Eu gosto de saber, porque eu quero orar a Deus. Eu não faço acompanhamento de ninguém. Eu não sei quem que abençoa, quem não abençoa. Eu não sei e não me interessa. Mas eu quero orar por você. Então vamos orar agora pela live. Senhor meu Deus, eu te amo de todo o meu coração, Pai. E eu sei, Pai, que cada um dos que estão te ouvindo aqui, ouvindo, né, a sua palavra através do teu servo, também te amam, Jesus. Te amam, e só podemos te amar porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, se hoje nós podemos te adorar, se hoje nós podemos nos entregar, se hoje nós podemos crer, se hoje nós podemos nos alegrar sabendo que
o nosso pecado foi perdoado e o nosso nome está escrito no livro da vida. Se hoje isso é uma realidade em nossas vidas, Pai, é porque primeiro o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou. Pai, se o Senhor nos chamou, se a sua palavra caiu no nosso coração, nos nossos ouvidos e no nosso coração, é porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, Pai. O Senhor não trata o seu povo como povo, mas o Senhor trata o seu povo com individualidade. O Senhor sabe os desejos, o Senhor sabe os sonhos, o Senhor sabe as dores, as fraquezas e as dificuldades de cada um dos seus filhos. O Senhor sabe. Pai, então eu quero te pedir hoje, Senhor, com toda a humildade, que o Senhor se revele a nós, cada um dos que estão ouvindo, cada um dos que estão assistindo, dos que ainda vão assistir. Pai, que o Senhor se revele a eles, Pai, nos livre dos enganos. Pai, hoje a igreja evangélica, a igreja católica, eles não são mais fiéis às suas escrituras, Pai. São fiéis a liturgias, a tradições, mas não a tua verdade. Pai, que nosso coração deseje a verdade, que o nosso coração deseje te conhecer, que nós tenhamos desejo em te buscar nas escrituras e sejamos fiéis às escrituras. Se o que nós estamos aprendendo e ouvindo for contrário às suas escrituras, que nós tenhamos a coragem de resistir, rejeitar e fugir daquilo que não é a tua verdade, Pai. Queremos o Senhor, não queremos religião, não queremos fábulas, não queremos historinhas, nós queremos o teu Espírito Santo de verdade, Pai. Nós queremos ser esse povo santo, esse povo separado, esse povo remido, esse povo fiel, porque nós te amamos, Jesus, e nós queremos te honrar, te adorar, te bendizer, viver a vida plena que o Senhor promete e um dia estar contigo lá na glória. Pai, eu quero agora aproveitar e repreender todo espírito maldito sobre a vida dos meus irmãos. Quem está aqui assistindo e está passando por algum tipo de opressão, eu repreendo no nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A presença do Espírito Santo é toda a nossa fortaleza. Agindo Deus, quem poderá impedir? Se o Senhor se levanta, a terra treme. Se o Senhor se levanta, o inferno foge. Se o Senhor se levanta, o diabo abaixa a cabeça e obedece. E sobre as nossas vidas, quem reina é o Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Que abençoe cada um dos meus irmãos amados que estão assistindo. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Vamos que vamos. A obra não para. E já já a gente se encontra na glória. Um beijo, gente. Deixa eu encerrar aqui.